Boa noite a todos vocês. Deus nos abençoe. Nós gostaríamos de pedir a Deus que este culto pudesse proporcionar a você um encontro com Ele, que o Senhor possa ministrar em sua vida, que a palavra de Deus possa falar profundamente em seu coração, que o louvor, a música possa ser de você um abrir para o Senhor Deus e que as orações possam mexer em sua fé. Afinal de contas, que no final desse culto, cada um tenha tido um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu gostaria de pedi-los para ficarem de pé por um momento. E se você, por acaso, quiser abrir a sua Bíblia, no livro do grande profeta Isaías, no capítulo 11, Isaías capítulo 11, para acompanhar a leitura do texto,
Nós queremos fazer a leitura dos 5 primeiros versículos. Isaías capítulo 11, assim diz a palavra de Deus. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Interessante que em vários textos, esse profeta Isaías, que profetizou 700 anos, mais ou menos, antes de Jesus nascer, é aquele que tem as profecias mais completas sobre Jesus Cristo. Ele diz: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá entendimento e temor ao Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões a favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com um sopro de sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. Assim foi Jesus. Assim está sendo Jesus. E assim será Jesus. Vamos falar com Ele nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celeste, muito obrigado porque nós temos de Ti a oportunidade de estarmos reunidos aqui, congregados aqui, Senhor Deus, nesta hora, neste culto. Por isso nós queremos parar nesta fase de nossa vida, nesse momento, olhar para Ti, pensar em Ti, ouvir de Ti, Senhor Deus, as Tuas orientações para as nossas vidas e ter essa comunhão tão prazerosa, essa comunhão que renova as nossas forças. Por isso, Senhor Deus, nós estamos pedindo, já que este culto é Teu, que Tu possas proporcionar isso no coração de cada pessoa que está aqui. Muito obrigado pelas pessoas que vieram, por cada um, Senhor Deus, que deixaram seus lares nessa noite fria, mas estão aqui buscando, Senhor Deus, um melhor Te conhecer. Que a Tua paz, Senhor Deus, a doçura da Tua paz, possa encher cada coração aqui nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar por um momento. Todos os avisos, deste mês, até o final do mês, estão no boletim, vocês podem acompanhar, podem ler, podem assinalar aqueles que vocês vão estar, aqueles que é pertinente a cada grupo, cada faixa etária, sem ser este sábado agora, que é dia 14, dia 21, nós vamos ter o encontro de casais do Ministério Aliança. Então você está convidado para participar às 20 horas, vamos estar aqui na igreja, e venha, realmente são encontros assim que edificam a nossa vida. Vamos ter esse momento agora então, um momento de louvor a Deus. Vamos louvá-lo, vamos reconhecê-lo como o Senhor de nossas vidas, vamos adorá-lo imensamente. Amém. Igreja, como é que estão as tuas mãos agora? Exatamente agora. Elas estão geladas ou estão quentes? Geladas, a Maria, eu acho que está gelada, né? Quem veio de moto, então, está mais gelada ainda. Eu, geralmente, como venho de moto, chego e encontro alguém com as mãos quentes, eu agarro com as duas mãos a mão da pessoa e fico junto ali, conversando com ela. Cara, tuas mãos estão bem quentinhas, né? Tão boas. Igreja, eu vejo alguns visitantes aqui nessa noite, mesmo que tu esteja com as mãos geladas, sai do teu lugar, levanta, dá um abraço nessa pessoa, deseja uma boa noite, diz para ela, olhando nos olhos, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Vamos fazer isso? Levanta, fica em pé e sai do teu lugar para a gente poder cumprimentar todo mundo. Não se preocupe com o tempo, enquanto a gente estiver tocando aqui, sai do teu lugar.
da sua glória. É muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória. É muita bênção, tem muita vitória. A fofoca ficou lá fora, da hipocrisia mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Vem junto comigo. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Mais uma vez, ó quão bom. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. Ó quão bom e quão suave. Viver em comunhão com meus irmãos. Vai esquentando tuas mãos aí assim. Mais uma vez. Ó quão bom e quão suave. Viver em comunhão com meus irmãos, com meus irmãos. A igreja bem alto. Ó. A casa está cheia da sua glória. É muita bênção, tem muita vitória. Hipocrisia ficou lá fora e a fofoca mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Porque ó quão bom e quão suave viver em comunhão Com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos, meus irmãos. com meus irmãos, com meus irmãos, com meus irmãos, com meus irmãos. Ó quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Que bom, igreja. Aqueles que nos visitam, sintam-se muito bem-vindos. Vocês fiquem totalmente à vontade no nosso meio. Todo mundo aqui se conhece, todo mundo aqui quer te conhecer. Que eu espero que você tenha recebido alguns apertos de mãos geladas, outras quentes, mas eu espero que tu tenha sido procurado e cumprimentado pela igreja. Seja bem-vindo. A igreja pode se sentar por um instante. Ok. Igreja, nós vamos ter uma palavra de missões. Eu queria chamar alguém aqui que eu não sei quem é. A Melissa? É a Melissa? Ok. Tem uma palavra sobre missões, igreja.
Temos 2 super gaúchos ali, tomando chimarrão, de faz de conta. E o Matheus e o Luiz Vicente trouxeram a bandeira do nosso estado hoje. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais. Temos orado por esse estado, temos orado por esse lugar onde nós vivemos. E hoje nós queremos ter um momento de oração pelas crianças do nosso estado, pelas crianças que nascem aqui nesse estado ou que são gaúchos de coração. E aqui na nossa igreja nós temos várias crianças que têm sido abençoadas. Mas eu tive lendo essa semana algumas estatísticas do que tem acontecido com as crianças no nosso estado. O índice de abandono de crianças tem aumentado, famílias destruídas, literalmente, têm aumentado, e isso afeta muito as crianças do nosso estado. E hoje, no nosso momento missionário, nós queremos orar por essas crianças, queremos clamar pelas crianças do nosso estado, pelas crianças do Rio Grande do Sul. E o Matheus vai estar orando agora pelas crianças do estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Jesus, cuida da gente. Obrigado pelas pessoas que tem no nosso mundo. Cuida daquelas pessoas que não têm família. E eu quero te pedir, Senhor, cuida delas. Em nome de Jesus, amém. E fica o desafio essa semana, então, na nossa campanha de missões, para a igreja estar orando pelas crianças desse estado. Amém. Amém. Vamos colocar em pé novamente, igreja. Quando Samuel, ainda criança, foi levado ao templo para ser instruído, ele numa noite foi chamado pelo próprio Deus, Samuel, e até que ele percebesse, fosse dito o que estava acontecendo, até ali ele não sabia do que se tratava, mas era o próprio Deus chamando por ele. E então ele foi instruído pelo sacerdote. Diga: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, o teu servo. Aqui está. O teu servo te escuta. Quantos servos do Senhor nós temos aqui nessa noite? Quantas pessoas dispostas a falar: eis-me aqui, Deus. Pode falar que eu estou ouvindo. Pode falar. Eu sei que na minha vida, não sei da tua vida, mas na minha vida Deus quer muito mais do que Ele tem tido de mim. Por isso eu tenho que dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Deus quer se relacionar muito mais profundamente do que muitas vezes a gente se relaciona com Ele. E para isso, Ele tem que ouvir de ti, porque Ele não ultrapassa os teus limites. Ele não ultrapassa o teu não, o teu só até aqui. Mais que isso não. Ele não ultrapassa. Ele continua de braços abertos, esperando por ti. Agora, quantos servos nós temos aqui nessa noite, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Pode falar. Diga a Deus: eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Ouço Deus me chamando, ouço a doce voz. É pra ti esta, esse sussurramento.
proporcionar, para fazer você andar na altura com Ele, para criar intimidade, ter comunhão com o Pai. Nós temos tocado bastante essa música, né? Acho que a igreja gosta dela. Ergue tua voz, canta bem forte. Nosso som.
aperfeiçoava. Quanta coisa em mim precisa ser deixada de lado. Seja ouvido pelo Pai. Deus espera um relacionamento de ti. E sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Dar-te um dia apenas da semana. E sejas meu universo. Quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. E sejas meu universo. E sejas tudo e o que penso. E de manhã seja o primeiro pensamento que abras em minha janela. E sejas meu universo. E enchas cada um dos meus pensamentos. E a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. E sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo. Sejas tudo e sim o que penso. De manhã seja o primeiro
seja realmente o teu deitar e o teu levantar. Que ele seja o teu primeiro pensamento amanhã pela manhã. Que ele seja realmente o teu primeiro pensamento amanhã de manhã. Que o teu primeiro bom dia seja dado a ele. Senhor, bom dia, muito obrigado por hoje. Isso é possível. Requer relacionamento. Você não lembra daquela pessoa que você não se relaciona. Que a igreja toda possa dar bom dia amanhã a Jesus Cristo. Que possa escolher se relacionar com Ele durante a semana. Amém. A igreja pode se sentar. Deus abençoe vocês, igreja. Queremos orar com as crianças antes que elas possam ir para o culto. Vou pedir que venham até aqui à frente todas as crianças que vão para o culto hoje, para nós orarmos com vocês. Aqui, ó. Aqui na frente, ó. Vamos lá. Oi. Hoje o grupo está pequeno, mas não menos importante. Muito bem. Queria que você olhasse para uma dessas crianças, né? E pudesse orar pela vida de cada uma delas. Que você possa abençoá-la. E você, como aquele que você pode pedir a Deus, peça a bênção para essas crianças. Ok? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela preciosidade, por este tesouro maravilhoso que nós temos aqui nesta hora, Senhor Deus. Senhor Deus, teu Filho mostrou um amor tão grande pelas crianças e nós também queremos, Senhor Deus, seguir os passos dele e amar essas crianças. Portanto, ó Deus, ajude, Senhor Deus, proteja essas crianças de todo mal, Senhor Deus. Edifique a vida de cada uma delas, conserve, Senhor Deus, com saúde, com equilíbrio, com discernimento. E agora, Pai, que eles vão para o culto, Senhor Deus, que Tu possas ministrar no coraçãozinho de cada uma delas a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu estou com Isaías. Isaías foi um dos profetas num período mais longo. E ele escreveu sobre tantas coisas, com tanta profundidade. Eu não sei como é que Deus se revelou para Isaías. Nós lemos no início da chamada dele, o relato conta aquele trono branco descendo, ele olhando aquele trono imenso, e aqueles serafins à volta, e ele sentiu que estava perecendo. E Deus fez uma transformação maravilhosa. Eu não sei como é que Deus conversou com ele para que ele pudesse ser tão preciso nas profecias. E entre muitas coisas, Isaías fala sobre a grandeza de Deus. Ele diz assim, né? Na verdade, as nações são como gota que sobra num balde. Para eles são como pó. Nem as florestas de todo o Líbano dariam para um sacrifício para o Senhor. Nem todos os animais. Com quem vou comparar o meu Deus? Ele escreve a grandeza de Deus. Falou maravilhosamente sobre o nascimento de Jesus Cristo, como Jesus ia nascer. Só que ele também falou, né? E é impressionante como ele teve esta revelação. Ele falou sobre Satanás. E num texto, ele diz, falando sobre Satanás, né? Eu vou ler poucos textos, ele diz assim: sua soberba foi lançada na sepultura junto com os sons da sua lira. Nós sabíamos que Satanás no céu
ele era um ministro de louvor a Deus. E diz assim, ele dizendo: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado na terra, você que derrubava as nações, você que dizia em seu coração: subirei aos céus e erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. E ele fala uma coisa aqui sobre Satanás, quando ele diz assim, ó, junto com os sons da sua lira. Eu queria que você imaginasse esse quadro. A sua cama, a cama de Satanás, é de larvas, e a sua coberta de vermes. Você pode imaginar isso? Cama de larvas. Uma vez eu preguei sobre esse texto. Cama de larvas e cobertas de vermes. Essa é a figura, a característica de Satanás. E é assim que ele quer tornar a vida de uma pessoa. Nós lemos a estatística, né? No jornal de quinta-feira, falando que Porto Alegre é a cidade campeã de pessoas aidéticas. O Rio Grande do Sul é campeão de suicídios. Meus irmãos, um estado tão lindo, tão rico, tão aculturado como o Rio Grande do Sul. Um estado onde está buscando mais o espiritismo baixo. Nós vamos ser campeões mais de quê? Mas justamente isso que Satanás quer colocar na vida de uma pessoa. Mas também Isaías, de uma forma maravilhosa, ele diz assim: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele que tem o propósito firme, aquele que confia em Ti. Guardará em perfeita paz. Revelação também de Isaías. Eu gostaria de, nesse momento, ter um momento de oração, de clamor ao Senhor. Nós não sabemos as armadilhas que Satanás nos prega, as tentativas que ele faz para nos derrubar, porque a sua cama é de vermes e de larvas ele se cobre. Esse estrago que ele quer fazer na vida de uma criança, de um casal. Mas o Senhor Deus, aquele que nós estamos louvando aqui, Ele mantém em perfeita paz aquele que confia nele. Você está passando por alguma provação, alguma tentação, alguma dúvida? Alguma coisa está impedindo que você vá à frente, que você possa raciocinar até o seu futuro com clareza? A Bíblia fala que Satanás é o senhor das artimanhas, dos ardis, dos engenhos, das engenhocas, para poder tentar nos derrubar. Ele é o Senhor disso. Mas nada pode subsistir à ação de Deus. Nenhuma armadilha é levada a intento para aquele que confia realmente no Senhor. Eu gostaria que o Senhor... Nós geralmente oramos para que você possa ter uma semana de paz, né? Mas eu queria orar nesta noite para que você tivesse uma semana de discernimento, de clareza, de elucidações, de dúvida, de caminho, de onde seguir, que contato fazer. E que nesta clareza que o Senhor vai lhe dar, você possa ter aquilo que Isaías prometeu: a perfeita paz, equilíbrio, segurança. Se você está passando por esse momento e gostaria que Deus pudesse, né, dar essa claridade, fique de pé onde você está e nós queremos interceder por sua vida nesta hora, neste momento. Fique de pé onde você está. Senhor, a figura de Satanás não nos atemoriza, Senhor, porque a Tua beleza, Pai, nos encanta, Senhor. A Tua força nos dá força, Senhor. O Teu Espírito nos dá direcionamento e sabedoria. Quantos homens sábios
Quantos homens que tomaram decisões sábias, porque estavam com a mente e com o coração firmados em Ti, Senhor. Eu gostaria de Te pedir, Senhor Deus, agora, este espírito de esclarecimento, essa certeza, Senhor Deus, da Tua paz derramada sobre os nossos corações, sobre nossas mentes. Nós queremos estar firmes, queremos dar os nossos passos, caminhar, estar seguro, tomar as nossas decisões, Senhor Deus, na perfeita certeza de que Tu estás conosco, nos mostrando, Senhor Deus, o que devemos fazer e como devemos proceder. Por isso, ó Pai, Pai Celestial, Senhor Deus, ajude cada pessoa que nesta hora se colocou de pé. Senhor, Tu estás lendo, Tu já conheces o coração, as intenções e o desejo de cada pessoa. Senhor, com o Teu imenso poder, esse descrito por Isaías, Senhor Deus, que Tu pode todas as coisas, Senhor Deus, esclareça, mostre, conforte, console, ministre, Senhor Deus, sobre a vida de cada pessoa. E que esta semana, Senhor Deus, seja uma semana diferente, Pai. Uma semana que nós sintamos que verdadeiramente Tu estás ao nosso lado, Tu estás andando conosco, Senhor Deus. A Tua mão estendida está estendida para nós, nós levantamos as nossas mãos e pegamos as Tuas mãos e caminhamos sem medo, Senhor Deus. Pai querido, que esta doce, perfeita e maravilhosa paz, nesta hora, esteja sendo derramada sobre a vida de cada uma dessas pessoas que confia em Ti, Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Senhor, nosso Salvador, nosso Remidor. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Nós vamos ainda aproveitar esse momento de fé, e vamos dedicar ao Senhor nossos dízimos, as nossas ofertas, agradecendo ao Senhor aquilo que Ele nos dá, e também pedindo ao Senhor, Senhor Deus, que o que eu estou depositando aqui seja para que uma alma possa se converter. Senhor Deus, eu quando puder ver alguém levantando sua mão e indo à frente, Senhor Deus, quer dizer, eu contribuí, eu fiz parte para que aquela pessoa pudesse aceitar a Cristo. Faça isso com gratidão, com amor, e Deus vai recompensar. Não porque você está dando para obter recompensa, nada disso, porque é simplesmente promessa dele. Façamos assim. Nosso Deus, Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és a rocha da nossa vida, Tu és tudo o que precisamos, Pai. Obrigado porque Tu tens nos abençoado pelo Teu imenso amor, e obrigado, Pai, porque a Tua fidelidade é duradoura, Pai, é eterna, é fixa, ela não muda. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é imutável. Obrigado porque Tu tens cuidado daquele que tem colocado a sua fé no Senhor. Nós Te louvamos por todos os irmãos presentes, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo
14. Quero ler um texto muito conhecido. Êxodo 14, a partir do verso 13. Êxodo 14, a partir do 13. Se você não trouxe Bíblia, nós temos na versão... sim. Os juniores podem descer, tá bom? Eu tinha me esquecido. Os juniores têm o seu culto agora. Obrigado, Melissa. Êxodo 14, eu vou ler na versão Almeida, século 21. É uma versão interessante da palavra de Deus. Eu gostaria que você preparasse o seu coração para escutar a palavra de Deus para a sua vida. Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje, porque nunca mais vereis os egípcios que hoje vedes. O Senhor guerreará por vós, por isso acalmai-vos. Então o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Ordena aos israelitas que marchem. E tu ergue e estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Endurecerei o coração dos egípcios, que entrarão atrás deles, e serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando me glorificar por meio do faraó, com seus carros e cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, retirou-se e colocou-se atrás dele. A coluna de nuvem também se retirou de diante deles e ficou atrás, colocando-se entre as divisões egípcias e as divisões israelitas, de modo que havia luz para Israel e escuridão para os egípcios. Assim, durante toda a noite, não se aproximaram uns dos outros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste, o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram. E os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda deles. E os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos, os carros e os cavaleiros do faraó. Na vigília da manhã, o Senhor, desde a coluna de fogo e de nuvem, olhou para o acampamento dos egípcios e o tumultuou. Ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Então os egípcios disseram: fujamos de Israel, pois o Senhor combate por eles contra os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros e cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram indo de encontro ao mar. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar atrás deles, e não restou nenhum deles sequer. Mas os israelitas caminharam em terra seca pelo meio do mar, tendo as águas como um muro à direita e à esquerda deles. Assim, naquele dia, o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Eu li uma bateria de versículos da palavra de Deus, e baseado nesses versículos eu queria conversar com você hoje sobre este título: o Deus de uma nova vida. O Deus de uma nova vida. Um homem chamado G.K. Chesterton disse o seguinte: num rio abaixo desce qualquer coisa morta, mas para subir um rio é preciso estar vivo. Em rio abaixo desce qualquer coisa morta, mas para subir um rio é preciso estar vivo. É preciso estar vivo. Quando nós olhamos um texto como este, nós podemos pensar numa palestra de motivação. Uma pessoa vai numa empresa, ele dá uma palestra motivacional sobre negócio, sobre conquistas e tudo mais, e a pessoa sai vibrando com aquilo ali que ele vai conseguir. Você pode olhar assim para esse texto, como apenas um texto de autoajuda, mas ele não é um texto de autoajuda.
Ele não é um texto para que você lute contra os teus inimigos durante a tua semana, as pessoas que você tem problema, ou das tuas lutas pessoais. Não é só isso. Ele é um texto muito mais do que isso. Ele é um texto poderoso. Ele é um texto que vai além de apenas algo motivacional. Você precisa entender esse texto à luz da história dele. Qualquer texto da Bíblia você precisa entender à luz da história dele. Então você precisa analisar o contexto deste texto. A Bíblia fala que José, não o pai de Jesus, mas o José do Egito, após conquistar e vencer, ele morre. E o povo de Israel estava no Egito e se levanta um novo faraó no Egito, porque o outro faraó morreu. Só que este novo faraó, ele não conhecia este povo de Israel. E ele então acaba conhecendo este povo e ele percebe que este povo, ele começa a se espalhar sobre a terra do Egito. Eles começam a crescer, eles começam a se desenvolver, muitos filhos nascem, existe uma reprodução em massa do povo de Israel no Egito. Então o faraó decide matar os israelitas lá no Egito. O que acontece? Acontece aquela questão da escravidão, mas antes disso, ele decide matar todo o homem que nascesse. Toda criança que fosse homem e nascesse, ele iria matar aquela criança. E aí entra aquela história de Moisés, que nasce Moisés e é protegido num rio, num junco, e ele então começa a crescer, aquele que seria o libertador do povo. Então, Deus levanta Moisés, e Moisés então é levado ao faraó para clamar pelo povo que estava na escravidão. O que acontece? Faraó se irrita muito com isso e ele então decide escravizar o povo mais ainda. O povo que já era escravo fica mais escravo ainda. O peso da servidão, o peso de construir cidades daquela época, onde Faraó pede para eles pegarem mais tijolos, buscarem mais longe ainda os tijolos para fazer o que eles estavam fazendo. Então o povo fica oprimido. O povo é totalmente oprimido por Faraó. E quando a gente olha para o Egito e para Faraó, nós temos que pensar o seguinte: o Egito é o mundo e Faraó é Satanás. Sempre quando falarem Egito, você pensa no mundo. E quando falarem Faraó, você pensa em Satanás. E o povo então é oprimido. E Deus levanta Moisés como um libertador do povo. Aí o que acontece? Moisés chega diante de Faraó e Faraó diz: não vou deixar o povo ir. Moisés, deixa o meu povo ir. E Moisés levava junto dele um homem chamado Arão. Arão era o seu ajudante, por quê? Porque Moisés não era muito bom para falar. E Arão era bom nisso. E Deus usou Arão para ser o ajudante de Moisés. Então Moisés falava como Deus para Arão, e Arão, como um profeta, falava para as pessoas o que Deus queria fazer. O que acontece? Eles chegam diante de Faraó e Deus fala o seguinte: mostra o meu poder para Faraó. E aí Moisés tinha uma vara que ele levava na mão, e ele chega diante de Faraó, e Deus fala: mostra o poder. E eles jogam aquela vara no chão, ela se torna em serpente. E aí Faraó manda chamar todos os magos e encantadores daquela época, e eles chegam perto de Faraó e fazem igual. Olha que interessante. Não é só as coisas de Deus, não é só em Deus que acontecem milagres. Olha que interessante. O diabo pode fazer milagres também. Só que, enquanto aqueles magos e encantadores jogam a sua vara no chão e se transformam em serpentes, a vara de Arão mata a vara daqueles encantadores. E ali Deus mostra o seu poder. Mas como o Faraó tinha o seu coração duro, mesmo assim ele não muda. E então o que acontece? Deus manda 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas pesadas. Mas Faraó era tão duro de coração que ele não deixa o povo ir. E acontece duas coisas interessantes. As primeiras 2 pragas são as seguintes: a água se transforma em sangue e é mandado para o Egito muitas rãs. As rãs invadem o Egito. Só que acontece uma coisa muito interessante: os magos e encantadores do Egito fazem igual. Então você chama um homem de Deus, ele faz uma praga sobre o Egito, mas vem os encantadores, aqueles que serviam a Faraó, e fazem igual. Olha que interessante, isso é muito interessante. Só que a partir da 3ª praga, aqueles homens já não conseguem fazer mais os milagres. Então o Deus
de Moisés e de Arão começa a ser exaltado na terra do Egito. Mas mesmo assim, Faraó endurece o seu coração e ele não deixa o povo ir embora. O que acontece? A última praga é a questão da morte dos primogênitos. Deus fala: eu vou passar essa noite sobre o Egito. Pintem as bordas, como é que se chama? As colunas da casa de sangue. Aquela casa que estiver pintada de sangue, eu não vou matar os primogênitos. Aí o que acontece? Deus vem à noite e Deus mata todos os primogênitos da terra do Egito, que eram lá do Egito. E aí Faraó se assusta. Ele realmente vê que esse Deus não era um Deus de brincadeira. O que acontece? Ele então libera o povo: saiam daqui, eu não aguento mais, esse Deus de vocês é muito poderoso. Então eles saem pelo deserto, rumo a uma terra prometida, rumo à libertação. E eu queria falar nessa noite sobre isso, sobre uma nova vida. Todos nós, todos os dias, nós somos oprimidos por alguma coisa. Todos os dias nós somos oprimidos. Muitas opressões são familiares. Acontecem coisas na sua família que você não consegue solucionar. Aquela opressão que você não consegue mudar. Existem opressões pessoais, onde ninguém sabe, mas você é oprimido. Você é convidado a desistir. Você já não crê mais. E o povo era oprimido. E tem um texto muito interessante que Moisés diz para o povo. Antes de tudo isso acontecer, ele chega para o povo e diz assim: Deus vai libertar vocês. Mas o texto fala que o povo não deu ouvidos para Moisés. Por quê? Porque eles estavam tão cansados e tão oprimidos que eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. E isso acontece com a gente. Às vezes nós estamos tão oprimidos, tão massacrados, que a gente já não tem mais gosto pela fé. A gente não consegue, a gente quer, mas a gente não consegue. Aí você vê uma pessoa assim: puxa, esse irmão, eu queria ser como esse cara, mas eu não consigo. Parece que tem uma opressão nas nossas vidas. E aí Deus, Ele se levanta como um libertador para nos libertar dessas opressões que chegam todos os dias à nossa vida, todos os dias à nossa história. E Deus assim se levanta a nosso favor. Agora tem uma coisa muito interessante. Deus, Ele cuida do seu povo. Se você não é povo de Deus, você pode escutar coisas muito legais, mas você não tem poder para ser liberto das opressões que você sofre toda semana, todos os dias, ou com aquilo que acontece na sua vida. Mas Deus, Ele se levanta para nos ajudar. Eu não sei como você está. Talvez você está se sentindo oprimido. Você não consegue crer. Você gostaria de crer, mas você não consegue. Talvez você está passando por um problema familiar que está incomodando você. Deus quer se levantar para te ajudar. Deus quer ser o Deus que renova a tua vida, a tua esperança e a tua fé. Diante disso, nós vamos ver alguns pontos que esse texto nos leva para que entendamos o que Deus quer fazer com as nossas vidas. Em primeiro lugar, o Deus de uma nova vida é o Deus que nos acalma em tempos de aflição. O povo estava perto do mar. E quando eles olham para trás, vêm os cavaleiros do Egito. Existiam aquelas carroças com um cavalo na frente. E Faraó colocou os melhores capitães naquelas carroças. E mais soldados. E aquele batalhão atrás do povo de Israel. E quando o povo olha, o povo vira para Moisés e fala: que bonito, né, Moisés? A gente sai daquela escravidão para morrer aqui. Por que a gente não ficou lá? A gente sai de tudo isso para morrer aqui. Por que a gente não ficou no Egito? Por que nós não ficamos lá? Nós viemos para cá e agora estamos aqui nessa situação. E o povo então ali, ele fica com temor no coração de morrer, com temor de ser abandonado por Deus. Mas Moisés olha para o povo e diz: não temais, acalmai-vos e vede o livramento que o Senhor vos trará hoje. Ele disse: o Senhor vai guerrear por vocês. Eu quero dizer para você, quando você estiver em momentos de dificuldade, se acalme, porque Deus vai cuidar de você.
Deus vai cuidar de você. Talvez você está sem calma, talvez você está sem paz, mas Deus na sua palavra diz: se acalme, porque eu não abandonei você. Talvez você está num momento muito difícil. Deus diz: se acalma, porque eu não abandonei você. E é interessante que às vezes na nossa vida as coisas fogem do controle. As coisas fogem do nosso controle. A gente fica sem o controle das coisas nas mãos. E vem Deus e diz: confia em mim e eu vou ajudar você. Se acalme, porque eu quero ser Deus na sua vida. Segundo lugar, o Deus de uma nova vida é o Deus que ilumina a nossa escuridão. Não é prepotência dizer isso, mas o povo que teme a Deus é um povo diferenciado. Ah, João, então vocês são melhores que os outros? Claro que não. Nós somos todos iguais, mas tem uma diferença. O povo que teme a Deus é diferenciado. Não é porque o povo é bom, mas é porque Deus é bom. E quando uma pessoa coloca a sua fé em Deus, Deus cuida dela. Sabe o que aconteceu lá? O povo de Israel estava perto do mar e os egípcios estavam atrás. Sabe o que Deus fez? Deus colocou uma nuvem escura em cima dos egípcios e colocou uma luz em cima do povo de Israel. E houve ali uma distinção entre a luz e as trevas. E Deus ali protegeu o seu povo com a sua luz. O texto diz que havia luz para o povo de Israel e havia trevas sobre o povo egípcio. Quando nós estamos firmados em Deus, Ele ilumina a nossa escuridão. A escuridão do medo, a escuridão do pecado, a escuridão da desilusão, a escuridão da falta de esperança. Deus se levanta a favor do seu povo e Ele diz: eu posso, eu quero iluminar a sua vida. Eu quero colocar luz no seu caminho, porque com luz você enxerga e eu quero ajudar você. Alguém disse o seguinte: o diabo age nas trevas. Tudo que deve ser feito precisa ser feito na luz. O diabo é morcego, atua nas trevas. Se você não quer morcegos voando na sua vida, ande na luz. Ande na luz. Deus quer colocar você na luz. Não é luz assim de dizer: eu sou uma pessoa iluminada. Não, não é isso. As pessoas falam muito isso. Não, não é luz assim de ser uma pessoa, uma pessoa querida. Não, não é isso. É uma luz diferente. É a luz do Evangelho. É a luz de Jesus Cristo. Não é uma luz que faz você ganhar mais. Não, não é isso. É uma luz que brilha a escuridão da tua alma e te traz vida e faz você enxergar. Naquela noite difícil, o povo de Israel enxergou onde eles estavam. Quando você estiver passando por momentos difíceis, a luz de Deus pode entrar em você e fazer você enxergar e saber aonde você está e para onde você deve ir. E te dar as diretrizes da sua vida. Deus quer derramar a luz dele na sua escuridão. Terceiro lugar, o Deus de uma nova vida é o Deus que abre o caminho da libertação. O Deus de uma nova vida é o Deus que abre o caminho da libertação. Deus falou para Moisés naquele momento difícil: por que clamas a mim, Moisés? Ordenas aos israelitas que marchem. Diga ao povo: marche. E o povo começou a marchar. E o texto fala que quando Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, as águas se dividiram. As águas se dividiram. As águas se abriram. E os israelitas então entraram pelo meio do mar em terra seca. E as águas ficaram como um muro. O muro à direita, o muro à esquerda, e o povo passou pelo meio do mar. A história mostra, a Bíblia mostra, algumas situações épicas onde Deus quer mostrar para o seu povo quem Ele é. Essas coisas não vão acontecer de novo. Não pensa que você vai estar numa praia e vai acontecer. Não vai acontecer. Mas Deus, Ele quer ensinar as pessoas. Ele quis ensinar, Ele quis escrever isso para que o povo entendesse o Deus que Ele é e mostrar para o povo aonde que Ele quer levar este povo para um caminho de libertação.
Só que essa libertação aqui não é uma libertação só das tuas questões pessoais, tuas, mas é do teu destino final. A libertação que vem do Senhor. E Deus então abre o mar e o povo passa. Aquele povo que era oprimido, aquele povo que estava cansado, aquele povo castigado, aquele povo surrado. Eles veem uma nova esperança para a sua vida, quando Deus abre o mar para eles entrarem. E o povo começa a entrar, e Deus começa a abençoar aquele povo. E o povo então começa naquele processo de libertação. Eu quero dizer para você que existem coisas na sua vida que só o poder de Deus pode libertar. Às vezes nós queremos mudar, nós somos muito bem intencionados. Você quer pecar menos, você quer fazer as coisas corretas, você quer resolver as coisas, mas não se resolvem. Porque é preciso o poder de Deus para libertar você, para mudar você, para sacudir a tua história e a tua esperança e mudar o rumo da tua vida. Deus quer fazer isso na tua vida hoje. Deus quer abrir um caminho de libertação. Não é um caminho de sucesso, é um caminho de libertação. Ele quer libertar o teu coração, Ele quer libertar a tua vida, Ele quer libertar a tua história. Quarto lugar, o Deus de uma nova vida é o Deus que trava as investidas do inimigo. Quando o faraó viu aquilo, eles começaram a correr, eles começaram a ir em direção aos israelitas, o povo egípcio. Eles foram em direção aos israelitas. Mas o texto fala que Deus olhou para o acampamento dos egípcios e tumultuou o acampamento dos egípcios. Tumultuou. E o que aconteceu? Deus travou as rodas dos seus carros para que andassem com dificuldade. Quando nós somos alguém salvo por Jesus Cristo, o Espírito de Deus vive em nós. Satanás, ele pode tramar, mas ele não pode tocar. Ele pode tramar contra você, mas ele não pode te tocar. E vem aqueles egípcios atrás dos israelitas, e o texto fala que Deus travou as rodas. Eu quero dizer para você que Deus quer travar as investidas de Satanás na sua vida. Travar, estancar, terminar com isso. E a gente fica pensando assim, não, isso aí é para quem não é cristão, mas tem muito crente oprimido. Muito crente oprimido. Esse aqui era povo, eles eram o povo de Deus, e eles estavam oprimidos. Mas quando o povo decidiu ir, tendo fé, meio em dúvidas, é interessante que eles não tiveram fé o tempo todo. No início eles ficaram meio em dúvida, será que vai, será que não vai? E é interessante que Deus não nos trata só segundo o nosso desempenho, porque o nosso desempenho varia muito. Tem dia que você levanta, Deus, eu te amo e tal. Tem dia que tu levanta, será que Deus existe? O povo de Israel era assim. Não é diferente, você não é louco, você é uma pessoa normal. Então assim, nós precisamos entender que Deus, Ele quer nos ajudar, e Ele tem um poder para travar essa opressão que vem sobre a nossa vida, nossa história, nossa família, nossas questões pessoais do coração. E Deus teve poder para travar os carros de Faraó. Quinto e último lugar, o Deus de uma nova vida é o Deus que cobre o passado e nos faz crer em seu nome. O Deus de uma nova vida é o Deus que cobre o passado e nos faz crer em seu nome. O povo que estava machucado, o povo que estava em dúvida, o povo que se sentia sozinho e oprimido, eles veem uma esperança em Jesus Cristo, eles veem uma esperança no Senhor. E o texto fala que Deus cobriu os carros e cavaleiros de todo o exército de Faraó. Sabe o que estava acontecendo ali? Deus estava cobrindo o passado do povo. Tudo aquilo que foi oprimido no povo, Deus cobriu aquilo ali. Deus cobriu. E o que aconteceu? O povo seguiu em frente. E quando eles passaram pelo mar, aquele povo que estava em dúvida, aquele povo que estava desacreditado, aquele povo que já tinha abandonado a sua fé, eles veem uma esperança no Senhor, e eles percebem que esse era o Deus verdadeiro. E o texto fala que o povo temeu o Senhor, e o povo creu
no Senhor. O povo creu no Senhor. Alguém disse que quando entregamos a Deus todos os nossos erros e fracassos, Deus joga no mais profundo mar todos esses erros. E Ele coloca uma placa dizendo, proibido pescar. Quando Deus faz isso na sua vida, Ele cobre e encobre o seu passado. Mas tem uma coisa interessante, que nós não paramos para pensar às vezes. Nós pensamos que cobrir o passado é esquecer o passado, e não é verdade, porque todos nós lembramos do passado. Você lembra do passado. Se disser, você lembra 10 anos atrás, mais ou menos, o que você estava fazendo, você vai lembrar. Mas tem uma diferença. A lembrança com aquele veneno mal foi tirada. Eles se lembraram do passado deles, mas Deus libertou eles. E a lembrança que agora eles tinham era essa: nós sofremos, mas Deus nos libertou. Deus nos libertou. Deus mudou a nossa história. Deus mudou a nossa história. Talvez você está aqui hoje nos visitando, talvez você veio aqui nessa noite, talvez você tenha respeito pelas coisas de Deus, talvez você admira as coisas de Deus, mas isso não está solucionando o seu problema. Talvez você até já lê a Bíblia, você tem o costume de ler alguns textos, mas isso não está solucionando a sua vida. Eu quero dizer para você que você precisa virar povo de Deus. Você precisa ser do povo de Deus. Enquanto você não ser todo de Deus, Deus não vai poder trabalhar na sua vida. Não vai poder trabalhar na sua vida. Mas aí você diz, João, eu sou bipolar. Tem dia que eu levanto, eu amo o Senhor, mas tem dia que eu vejo os negócios lá na TV a cabo, lá não acredito mais, parece que Deus não existe. E você fica naquela dúvida. Eu quero dizer para você que Deus não te trata se você só tem exclamações com relação a Ele. Deus te trata também quando você tem dúvidas, quando você está cansado, quando você está oprimido. Deus também sabe disso. E Ele quer te libertar. Ele quer te libertar. Talvez você olhe para essa mensagem e pense assim, puxa, que legal, amanhã então eu vou sair vencendo, Deus vai abrir o mar da minha empresa e vai acontecer um milagre, eu vou ganhar um carro novo. Não é isso. Não é isso, porque isso não vai te solucionar. Porque um dia o carro vai enferrujar, um dia a casa vai quebrar as telhas, vai acontecer um problema, a tinta vai ficar velha. Mas o que adianta na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. É a nossa vida com Deus. E nós temos sido um povo de pessoas que estão oprimidas. Pessoas oprimidas. Pessoas que amam e respeitam a Deus, mas que não foram libertas por esse Deus que abre a eternidade para nós. Deus quer fazer isso na sua vida. Seja você um não cristão ou um cristão. Talvez se você é um não cristão, Deus te trouxe aqui hoje, você nem sabe o que está fazendo aqui dentro. Talvez você veio, um amigo te chamou, você nem queria vir aqui. Mas Deus trouxe você aqui para dizer isso. Você está tentando, mas você não está conseguindo, porque você está só na tua força e nas tuas tentativas. Deixa eu ser Senhor da sua vida. Deixa eu entrar na tua história. Deixa eu mudar a sua vida. E aí você vai ter um Deus vivendo dentro de você. A Bíblia fala que Deus habita a eternidade, mas Ele habita com um contrito e abatido de espírito para vivificar aquele que está caído, que está abatido. Deus quer fazer isso com você hoje. Deus quer fazer isso com você hoje. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Feche os teus olhos agora. Deus sabe a tua história. Deus sabe que mesmo você vindo na igreja todo final de semana, Deus sabe que não é bem assim. Deus sabe o quanto você está sofrendo aí dentro. Quantas dúvidas, talvez quanta incredulidade. Mas Deus quer te ajudar. Ele quer te levantar. Ele quer estender a mão para você. Eu quero orar com você hoje que, quem sabe, respeita as coisas de Deus. Acha bacana, acha legal, mas isso não adiantou, não mudou você, não libertou as tuas opressões. Deus quer colocar as mãos dele na sua vida, para que você seja povo dele. Mas você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus, dizendo, por mais que eu tente, eu não vou conseguir. Mas eu entendi hoje que existe um Deus chamado Jesus Cristo. E esse Deus quer me libertar. Ele vai te libertar da maior das libertações, que é da morte eterna.
porque Ele quer levantar você. O dia quando você morrer, se você estiver em Jesus, Ele vai levantar você. Quando o mar da morte se aproximar e se fechar, Deus vai abrir a eternidade para você. E isso é a maior mensagem desse mundo. Não existe mensagem maior do que essa. Talvez você veio aqui hoje, talvez você está nos visitando. Eu queria convidar você, se você tem coragem de dizer: eu quero aceitar a Jesus Cristo hoje, eu quero entregar a minha vida a esse Deus hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão como um sinal para Deus, dizendo: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Existe alguém aqui que quer tomar essa decisão? Alguém que quer entregar a sua vida? Tenha coragem, levante a sua mão e diga para Deus: Deus, eu quero entregar a minha vida. Existe alguém? Amém. Deus te abençoe aqui. Lá em cima, Deus está te vendo. Aqui atrás, Deus está vendo as suas mãos levantadas com coragem. Mais alguém quer levantar a sua mão dizendo: Deus, eu quero entregar minha vida. Lá Deus está vendo você. As duas ali, Deus está vendo você. Mais alguém quer levantar a sua mão dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero esse libertador. Amém. Deus está vendo você aqui. Lá atrás também. Lá também Deus está te vendo. Entregue a sua vida a esse Senhor. Eu quero que você dê um passo de coragem. Aqueles que tiveram a coragem de dizer: eu estou entregando a minha vida a Jesus. Aqueles dois lá em cima também estão vendo. Eu queria que você viesse aqui à frente e eu quero orar por você. Se você tem coragem, vem aqui, eu quero orar por você. Nós não fazemos apelações aqui. Nós queremos apenas que você coloque a sua vida nas mãos desse Deus. E esse Deus quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua história. Vem aqui, nós queremos orar por você. Tenha coragem. Nós queremos apenas orar pela sua vida. Apenas orar para esse Senhor maravilhoso. Nós queremos orar por você. Deus está vendo você. Vem aqui. Nós queremos colocar tudo nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu quero ser teu, totalmente teu. Deus está te vendo. Tenha coragem. Tenha coragem. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, aqui não tem nenhum Superman. Aqui tem seres humanos. Gente que sofre, que às vezes é oprimida, mas precisa de um Deus que é poderoso, de um Deus que quer mudar a sua história. Deus quer fazer isso na sua vida. Mas eu quero fazer um segundo apelo. Talvez você é cristão, você é crente, mas você desanimou. Você já não crê mais. E talvez você nunca disse isso para ninguém. Deus quer tocar na sua vida. Deus quer mudar você. E eu quero dizer que Deus quer abrir o mar para você, mesmo que você não esteja acreditando. Talvez você desanimou na fé. Você quer que a gente ore por você juntos aqui. Não é uma oração de poder, mas é uma oração ao nosso Deus que tem poder. Vem aqui à frente, eu quero orar por você também nessa noite. Se você tem coragem de dizer isso para Deus, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Queridos, a vida, ela precisa ser vivida muito mais do que só nesse mundo. Você precisa colocar a fé num Deus que vai abrir a eternidade para você. Quando você morrer, você vai ir para o céu. Já pensou que coisa maravilhosa? Sendo você um empresário famoso ou um pobre, se você estiver nas mãos de Deus, Ele vai salvar você. E você vai caminhar nessa fé. E eu quero orar por você nessa noite. Feche os teus olhos. Nosso Deus, Pai, assim como aquele povo, Pai, que estava oprimido naquele deserto, nós nos sentimos assim, Pai, tantas e tantas vezes, sendo cristão ou não cristão. Mas, Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, entre nessas vidas que estão dizendo: Jesus, eu quero ser Teu. Deus, eu quero ser totalmente Teu. Eu quero entregar a minha vida para Ti, para que o Senhor cuide, seja Senhor da minha vida, e para que o Senhor abra a eternidade, que a morte não nos derrube, mas a eternidade seja aberta para todos nós. Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra tem poder, somente a Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos por esse culto, e exaltamos e glorificamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vá nessa paz, escolha caminhar
Aquele povo escolheu entrar naquele caminho e caminhar. Escolha caminhar com o Senhor, que Ele vai cuidar da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida grande e abundantemente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar mais uma música e nós vamos para as nossas casas pelo poder de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma ótima semana para você. Que Deus te abençoe.